Boa noite. Vamos começar a live de hoje. Aguardar enquanto vão avisando as pessoas. Eu já vou colocar aqui o título da nossa live no Instagram. Do Facebook eu já coloquei. Qual o papel dos pais e mães na vida dos filhos? Primeiro eu gostaria de esclarecer que eu normalmente falo pais, me referindo a pais e mães, né? Então, provavelmente vocês vão me ouvir falar mais de pais. Na verdade, eu tenho que me cuidar, porque normalmente eu falo mais de mães, né? Porque é a demanda que mais me procura, é a demanda com quem eu tenho mais contato. Por isso que eu acabo falando assim, mas o correto, né, falar pais de uma maneira geral, que são pais e mães. Então, qual o papel dos pais, mães na vida dos filhos? Eu percebo que existe uma certa confusão hoje em dia, né? Se passou de pais rígidos para pais muito permissivos, né? E aí tem essa questão do ser amigo, mas também os pais querem ter o respeito dos seus filhos. E aí acreditam que uma coisa é contraditória à outra, né? Acreditam que não dá para ser amigo e ter respeito dos filhos, ou mesmo nem nunca pensaram sobre isso. Sidônia, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Nunca pensaram sobre como se dá esses papéis, como que é essa relação dos pais com os filhos. E isso é algo muito importante, é algo que eu percebo que quando existe essa confusão por parte dos pais de qual é o papel deles na vida dos filhos, essa relação fica com dificuldades, fica com problemas. Por isso, eu, Manuela Uber, que sou psicóloga e tenho foco em atendimento infantil e orientação de pais, decidi falar com vocês hoje sobre isso. Acredito que muitos, né, que estão me assistindo, que vão me assistir, já se perguntaram sobre isso, qual é o seu papel na vida dos filhos? É algo que eu ouço bastante no consultório, né, uma pergunta que me é feita bastante, de diversas maneiras, né. Então, se você conhece também alguém que gostaria de participar aqui, manda essa live para a pessoa, para ela vir aqui assistir com a gente. Nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, você pode encaminhar. E no Facebook também, né? Tem como convidar a pessoa para que ela esteja aqui participando com a gente. Eu gostaria, mais ou menos, de clarear um pouco essa questão dos papéis, né? Qual é o papel do pai e da mãe na vida do filho? Porque eu percebo que muitos pais ainda, né, essa geração de agora que está tendo filhos, foram criadas por pais que não tinham essa questão do diálogo, né? Pais que, muitas vezes, né, por famílias que começou o pai e a mãe trabalhar fora. Então, existia uma demanda muito grande para que os pais, né, trabalhassem, e era necessário, né, porque com filhos, né, os gastos aumentam, então é preciso a mãe e o pai estarem mais fora, estarem trabalhando. Então foram pais que acabaram muitas vezes não sabendo conversar. Esses pais, né, os pais dos pais de hoje foram criados também por pessoas que não conversavam, por famílias muito distantes, que se reuniam naqueles momentos, né, de estar na mesa juntos, de fazer as refeições juntos, mas muitas vezes não conversavam sobre questões particulares. Claudete, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Os pais dos pais de hoje, então, né, foram criados por pais que não tinham esse costume de conversar sobre coisas mais íntimas dos filhos, né? Muitas vezes até tinham receio de conversar sobre isso, porque não sabiam como conversar com os filhos sobre diversas questões, né? Eu atendo muitas mulheres que dizem, minha mãe nunca conversou comigo sobre menstruação.
E é algo que lá, quando acontece, faz falta de alguém ter conversado com a gente sobre isso. E muitas vezes até acaba se perguntando para outras pessoas, né? Para professora, para... Então esse papel, né, da informação de coisas íntimas, de coisas pessoais, acaba sendo de outras pessoas, porque esses pais mais antigos não sabiam como fazer, não foram ensinados. E aí acabaram ensinando os seus filhos e esses são pais hoje. E esses pais de hoje decidiram, né, através até de várias mudanças que a gente vem tendo na sociedade, hoje em dia existe muito mais informação, existe uma facilidade muito grande de conseguir informação, né, só discar no Google que se acha qualquer coisa, principalmente referente à educação dos filhos. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Hoje em dia, então, tem uma facilidade muito maior de se ter informações. E por isso, os pais de hoje, eles têm uma possibilidade de refletirem sobre o seu papel de pais. Mas eu percebo uma certa confusão nisso. Porque aí esses pais que foram criados sem diálogo, sem poder contar para a mãe alguma dor, né? Ou mesmo alguns filhos, né, que chegaram nas suas mães e disseram algo, né? Ah, eu briguei com um amigo na escola, fulano nunca mais quer ser minha amiga, né? Às vezes estava acontecendo situações bem pesadas, né, na escola, assim, e chegava, contava para os pais, ah, isso acontece, isso vai passar, né, porque nós adultos sabemos que essas coisas passam, que é de fase, muitas vezes voltam a ser amigos, mas naquele momento para o filho não. Para o filho é tudo, né? É muito importante. Quando a melhor amiga briga com a gente, eu me lembro de situações assim lá na escola, né? Parecia que o meu mundo tinha acabado, que eu nunca mais ia ter amigas, né? E é muito sofrido para a criança, para o adolescente, quando ele está passando por isso. Mas muitas vezes os pais não sabiam o que fazer. Então, esses filhos, né, que estão se tornando pais ou que já são pais, eles decidiram que queriam fazer diferente. E hoje eu escuto muito dos pais. Eu sou o melhor amigo do meu filho. Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Eu conto tudo pro meu filho. Então tem muito presente essa questão do ser amigo. E é algo que eu trabalho muito com os pais, né? Que a gente pensa muito juntos sobre isso. Por quê? Porque amigos não repreendem, amigos não chamam atenção, amigos não educam, não colocam limites. Então é um papel diferente. A maternidade e a paternidade é um papel muito diferente. E eu, né, percebo que as crianças precisam desses papéis, precisam de todos, mas precisam de cada um. Precisam do papel do pai, do papel da mãe, precisam dos amigos, precisam dos tios. Se vocês pararem para prestar atenção, né? Mesmo tendo tios, tias que são super presentes na vida dos filhos, eles não são o pai e a mãe. A relação que se estabelece entre a criança com eles não é igual à relação de pai e de mãe. Eu estava me lembrando até agora que eu já trabalhei em casas-lares, né, as casas-abrigos. Não sei se vocês conhecem, né, mas são locais onde crianças que não têm família ou crianças que foram desabrigadas, né, que foram tiradas de sua família. Milena, obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Então, as casas-lares, elas são, ou casa-abrigo, né? Tem vários nomes, mas são de crianças que foram ou tiradas de suas famílias ou entregues para adoção, né? Existem várias questões ali, mas basicamente a maioria das crianças são por esse sentido. E é extremamente interessante de observar, porque essas crianças normalmente têm uma mãe, é uma mãe social, né? Só que é uma mãe de 10, 12 crianças, né? Uma mãe para várias crianças e ela é uma mãe provisória.
A criança sabe disso, desde muito pequena ela sabe que ela é uma mãe até a questão da família dela se resolver ou até ela ser adotada. Então ela é uma mãe provisória. E existem as tias, né, que são as outras mães das outras casas, né? Existem várias configurações, mas algumas são assim. E existem os padrinhos, né? Você pode apadrinhar uma criança, que aí todo final de semana você busca ela, você dá presente, faz festas de aniversário, faz essa parte mais que a própria casa lar não consegue fazer por cada criança, porque são muitas crianças. E estando com as crianças é muito interessante que mesmo tendo todos esses tipos de mães, né, mães provisórias, porque esses padrinhos também podem ser provisórios, se a família adotiva não quiser, eles não vão ser mais, né. E essas tias também, a criança vai perder o vínculo com essa pessoa quando sair de lá. E como existe essa questão de que pode ser que fique lá a vida toda, tem crianças que só saem com 18 anos, ou pode ser que saia logo, cria na criança uma falta de referência incrível. Cria é uma necessidade que se tem de ter pais e mães que fica visível na criança, que chega até a doer quando a gente tá lá e convive com essas crianças, porque é uma carência, é uma necessidade de ter pai e mãe. E elas poderiam, né? Nossa, eu tenho vários pais, várias mães. Normalmente são mães, né? A figura masculina é um pouco mais escassa, mas tem muitas mães. Nossa, eu tenho várias mães, né? Várias mães para fazer os meus desejos, para cuidar de mim. Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é que as crianças sentem falta, muita falta. Tudo que uma criança abrigada quer é ter uma mãe. É ter uma mãe para chamar de minha, né? É ter uma mãe para dizer, essa é a minha mãe. Para vocês terem ideia do quanto o papel de pai e de mãe é importante. É muito importante. Eu já vi em outras situações também que os pais moram junto, né, mas não conseguem ser essa referência para a criança. E o quanto é difícil, o quanto a criança cresce sem referência, cresce muitas vezes insegura de si mesma, porque a falta de referência faz isso, né? Qual é o papel, então, do pai e da mãe? O papel do pai e da mãe é esse de referência. Não é só esse pai e essa mãe que dá limite, mas é que dá bronca, né? Que briga, mas é fundamental, porque um amigo não faz isso. A avó não faz isso, ou faz do seu jeitinho, né? A avó é diferente, não é do mesmo jeito. Ninguém é do mesmo jeito, ninguém é como o pai e a mãe, mesmo que sejam pais adotivos, que sejam, né, outras concepções de pai e de mãe, mas aquela pessoa que tá no lugar de pai e de mãe, ela tem esse papel de ser referência, de colocar de limite, de apresentar o mundo para a criança em sua plenitude, tanto no lado bom como no lado ruim. Tem esse papel, né? Que muitas vezes eu percebo que os pais querem ser amigos porque tem essa dificuldade. Tem dificuldade de apresentar o lado ruim do mundo para as crianças. É sofrido ver o filho chorando, sofrendo, se decepcionando na vida. É ruim. Então, muitas vezes é melhor ficar nesse papel de amigo. Mas as crianças precisam. O que é muito importante da gente saber é que sim, aquele papel que a gente tinha antes e que muitas vezes a gente tem no nosso imaginário, ele pode ser melhorado. É o que eu tanto falo aqui na página, né? Da educação firme e gentil. De que sim, dá para melhorar. Dá para acolher, dá para dar colo, dá para entender, que é uma das principais demandas das crianças. E a gente pode pensar na gente mesmo, quando era adolescente, né? O meu pai não me entende, minha mãe não me entende, porque muitas vezes não tinha esse espaço de diálogo. E isso é muito importante e também deve fazer parte do ser pai e ser mãe.
porque a criança precisa confiar, precisa saber que ela pode contar com o pai e com a mãe, que ela não vai ser repreendida, que ela não vai ser castigada toda vez que ela conta algo ou que ela tem uma dificuldade. Isso é muito importante, mas não tem a ver com ser amigo, tem a ver com ser um excelente pai e mãe. Então nós podemos melhorar o papel do pai e da mãe, mas nós não precisamos deixar de ser pai e mãe, mudar para amigo. Não. E é muito importante também lembrar que eu vejo, né, que quando se confunde um pouco o papel de pai e mãe com o ser amigo, a criança se torna muito confidente. Ela sabe tudo o que acontece com a mãe ou com o pai. Algumas vezes, quando o relacionamento não tá bem, a criança acaba ficando no meio do pai e da mãe. Ela acaba sabendo sobre coisas do pai e da mãe que são ruins, porque fazem parte do casal. A gente tem, às vezes, dificuldade para separar um pouco isso, né? Tem coisas que são do casal, tem coisas que são do ser pai e ser mãe. Tem a ver também com essa questão do papel, né? A gente exerce muitos papéis na nossa vida e às vezes se confunde. Tanto que muitas mulheres dizem, né, eu esqueci de mim quando eu me tornei mãe. Porque às vezes confunde mesmo, né, e se perde um pouco esse papel do ser mulher e do ser mãe. A gente acredita que só dá para ser um, mas não. Nós somos vários papéis durante a nossa vida. E isso não é contraditório e nem um pouco ruim, muito pelo contrário, é saudável. Principalmente quando a gente está falando aqui, né, do relacionamento com o filho. É muito importante a gente saber que existe o meu papel de mulher e o meu papel de mãe. E nesse papel de mulher está o relacionamento com o marido. O relacionamento de casal mesmo, né? Porque tem o relacionamento de pai e mãe, né? E isso vai interferir, a criança vai saber, né? Que existe, às vezes, o pai pensa um pouco diferente da mãe. Acontece, isso pode até ser algo bem trabalhado, né? Não sendo contraditório, isso é muito importante. O casal não deve se contradizer com a criança. Mas existem questões que são só do casal. E às vezes, quando se vê o filho como amigo, ele fica sabendo disso. Ele fica no meio disso, né? Ah, o teu pai fez tal coisa. Ah, tua mãe fez tal coisa. Isso não faz bem. Por quê? Porque a criança tem e precisa ter um ideal do pai e da mãe. Ela precisa imaginar, né, que o pai e a mãe não são perfeitos, mas, né, eles estão dentro de um patamar diferente, né? O meu pai e a minha mãe não estão dentro desse lugar, assim, de briga, de rixa. Esse lugar é muito ruim. Tem crianças, às vezes, que ficam sabendo até se o pai e a mãe se traíram. Isso é muito ruim, porque isso ultrapassa esse limite do lugar onde o pai e a mãe tá na vida de uma criança. E isso muitas vezes, né, quando a criança fica sabendo de traições, de questões assim, isso fere inclusive a segurança que ela tem naquela pessoa, né? Tira dela esse papel de pai, de mãe, de importância na vida, deixa tudo muito confuso para a criança. Isso quer dizer que se terminarem não vai dizer o motivo? Sim, mas de preferência não se deve falar dessa maneira, né? O pai e a mãe terminaram porque o pai traiu a mãe, ficou com outra pessoa, às vezes até os detalhes as crianças sabem, né? Isso fere esse papel que para a criança é muito importante, o papel da referência, porque é uma referência de homem, é uma referência de mulher. Essa referência a criança vai ter quando crescer. E ela, inclusive, vai buscar ser essa pessoa. A gente deve privar a criança de saber? Não necessariamente, mas quando uma criança é pequena, sim. Quando nós estamos falando de criança, sim. Adolescentes, mas a gente tem que muito cuidar, porque quando isso acontece, a gente está muito magoado, né? O meu papel de mulher
ou de homem está muito magoado com... Então vai falar coisas muito pesadas para a criança. Então se você conseguir falar só, né, de uma determinada maneira, que a gente não deu mais certo, o pai acabou gostando de outra pessoa e ficou com outra pessoa. Isso é uma maneira. Agora, teu pai me traiu, né? Daí é diferente. Existe uma carga emocional que a gente acaba passando para a criança, e por que isso é tão ruim? Além dessa questão da referência, que tira essa referência da criança, né? Isso coloca a criança numa situação de ter que escolher um lado. Então, existe, né, a minha mãe, que tá muito magoada com meu pai, e o meu pai que fez uma coisa muito errada. E fez, né? Ele fez mesmo. Mas a criança não precisa tomar partido de alguém. Ela não precisa defender o pai, nem a mãe. Ou se foi o contrário também, né? Já aconteceu situações de que aconteceu o contrário. Ela não precisa tomar partido, né? Escolher quem ela acha que tá certo e que tá errado, porque isso é uma questão do casal. E é muito importante isso ficar claro. E às vezes quando se coloca a criança como amigo, que é a questão, né, que eu tô falando aqui, se coloca a criança nesse lugar de confidente. Filho não é confidente. O filho não deve ter que escolher um dos dois lados, né? Escolher quem que ela acha que tá certo, quem que ela acha que tá errado. E inclusive, né, ser esse pai que tanto se espera, ter essa amizade com o filho, passa muito pelo respeito. E isso é respeitar. Isso é saber o limite que o outro tem, né? Porque o que eu percebo que quando os pais colocam os filhos nesse lugar de amigo e têm dificuldade de assumir o seu papel de pai e de mãe, eles têm uma dificuldade também de respeitar esse lugar do outro, a individualidade da criança, porque ela é um ser único, um ser que é ela, né? A criança tem todas as suas características, ela não é idêntica ao pai nem à mãe. Então, ela vai ter questões que podem ser só dela e que ela não vai querer dividir, né? E muitas vezes, quando os pais ou as mães veem os filhos como amigo, eles querem que a criança conte tudo para eles. Porque eu conto tudo para ela. Então, como é que ela não conta tudo para mim? Cria essa questão, essa necessidade de responder, da criança responder conforme eu espero, né, dela. E isso é muito ruim para o relacionamento, porque cria essas dificuldades mesmo, né, de que, como assim? Tu não tá me respeitando? Eu não quero te contar. Vocês devem lembrar de alguma questão aí, né, principalmente na adolescência, de algo que aconteceu e não queria contar para a mãe. Queria perguntar para uma tia, queria perguntar para uma amiga, queria perguntar para qualquer pessoa, mas não para a mãe. Tem coisas que não se fala com a mãe, assim como tem coisas que não se fala com os amigos. Essa questão dos papéis que a gente precisa ter claro que são diferentes. E cada pessoa tem um lugar único na nossa vida, que não deve ser confundido com outros. Porque no momento que a gente confunde, que fica essa coisa difusa, né? Ela fica confusa mesmo. Eu não sei aonde, quando que eu sou pai, quando que eu sou mãe, quando que eu sou amiga. Não se sabe, é isso que eu percebo muito. Os pais acabam não sabendo em que momentos. Agora eu vou brigar e daí eu me sinto mal porque eu briguei, porque eu quero ser amiga do meu filho. Isso acaba gerando uma confusão e até mesmo uma culpa, porque eu não consegui ser amiga do meu filho o tempo todo. Mas você não tem que ser amiga, você tem que ser mãe, pai. Pode ser uma mãe ou um pai excelente, acolhedor, amoroso, que saiba ouvir, que saiba respeitar. Mas isso não é ser amigo, isso é ser um pai
uma mãe amoroso. Diferente talvez daquele que você teve, diferente da sua referência, né? Mas você teve uma referência e essa referência é muito importante, mesmo que seja para fazer diferente. Esse aspecto eu quero fazer diferente, mas precisa ter referência. E o que eu percebo muito é a importância dessa referência. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio entre esses papéis, mas não deixar um papel para lá. Porque, como eu falei para vocês, as crianças com quem eu convivi nas casas lares, tudo que elas mais querem são pais e mães. Principalmente mães, né? Elas anseiam muito, né? O presente que elas pedem de final de ano é esse, de Natal, né? Eu quero que o Papai Noel me traga uma mãe. Quando escrevem cartinhas, tem algumas ações que fazem assim para entregar nos correios, né? As crianças dizem, eu quero uma mãe. Elas poderiam pedir qualquer coisa, né? Mas elas querem uma mãe, elas querem um pai, elas querem uma família. Porque a referência, se sentir pertencente a uma família, ter a quem recorrer quando a gente tem dificuldades, isso é o que mais as crianças querem e o que precisam. Ele pode ser um papel diferente, mas ele precisa estar presente. Nós podemos modificar o jeito de ser pai e de ser mãe, mas jamais abandonar, jamais deixar de lado a importância que um pai e uma mãe têm na vida de uma criança. Porque são figuras muito importantes, são figuras fundamentais para toda a configuração, né? A referência, a constituição de uma criança, ela se constrói a partir desse pai e dessa mãe. Como referência, né? Como modelo a ser seguido. A criança sabe que ela tem alguém para quem recorrer. Ela fica segura disso, né? Fica segura de ser amada. Isso é muito importante. E isso não é amigo que dá. Isso é pai e mãe. Então, quando eu ouço essas frases que eu falei para vocês no início, né? Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Eu fico um pouco triste. Eu preciso contar para vocês, porque o papel mais lindo de todos é ser mãe e pai do seu filho. É isso que ele precisa. E eu sempre me disponho a ajudar a ser a sua melhor versão de pai e de mãe. Mas ser amigos dos seus filhos vão ter muitos durante a vida. E amigos vão ir, vão vir, né? Quantos amigos ficaram pelo caminho nas nossas vidas? José Paulo, Eduardo, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Quantos amigos ficaram ao longo da nossa vida, né? Quantas amizades foram desfeitas ao longo das nossas vidas? Mas pai e mãe não. Mesmo quando eles deixam de existir, a gente não bota ninguém no lugar. Porque são figuras fundamentais. É importante acharmos um equilíbrio entre essa imaginação que a gente tem do que é ser um pai amigo, mas não deixar de ser pai. Não confundir ser amigo com ser pai. Ser um pai amável é muito melhor do que ser amigo do seu filho. Então, a gente sempre fala bastante, né? Eu falo bastante aqui na página sobre o ser firme, ser gentil. Existem muitas abordagens, né? Sobre a educação hoje, educação positiva, né? Que fala muito sobre isso. Existem vários autores que falam muito sobre isso. Porque existe uma maneira de ser autoridade para o seu filho sem ser autoritário. Eu já falei algumas outras vezes aqui na página, né? Mas eu acho que é algo que sempre fica bastante confuso para muitas pessoas. Como assim? Como eu vou ser autoridade? Como eu tenho respeito do meu filho? Admiração? Sem ser autoritário, sem ser brigão, né? Sem ser eu falei, tá falado. Isso é o autoritário, né? É não dar espaço para a criança.
E a autoridade não é necessariamente isso. A autoridade a gente ganha a partir do respeito, de uma educação amável. Então, isso é muito importante. Existe sim um jeito de ser pais diferentes. Diferentes dos nossos e diferentes de muitos que a gente viu. Mas não precisa deixar de ser pai e mãe para virar amigo. Esse era o bate-papo que eu queria ter aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar para mim, né, por mensagem, que a gente conversa. Eu sei que as lives aqui são curtinhas, às vezes não dá tempo de mandar algo, mas fiquem bem à vontade para colocar embaixo lá dela, que vai ficar salva tanto no Facebook como no Instagram, ou mesmo me mandar por direct, mandar no privado. Até a próxima! Obrigada pela presença de todos!